Você é empresário, está pensando em contratar uma agência de marketing para ajudar a aumentar as vendas do seu negócio, mas eu vou te contar algumas verdades que talvez você ainda não tenha percebido antes de você tomar essa atitude. Essas verdades podem ser um pouco desconfortáveis e vão engatilhar pensamentos que com certeza você ainda não teve. Então coloca o papel e caneta na mão que com certeza esse vídeo vai te agregar alguma coisa. Vamos lá? Vamos puxar. Então, sem transição, aqui é padrão, é papo reto. Eu não vou ficar fazendo edições tops, porque aqui a retenção no conteúdo. Então, eu elaborei alguns principais pontos para você realmente pensar e realmente você conseguir ter uma tomada de decisão mais assertiva diante desses pontos que eu vou trazer para você agora. Então, beleza, vamos lá. Os principais motivos para você não contratar uma agência. Lembrando que eu tenho uma agência de marketing e eu adoraria ter você como cliente. Menos se você ainda não validou todos esses pontos aqui. Então, o primeiro ponto é se você não validou o seu produto ainda. Ninguém comprou organicamente, nem não sabe se tem demanda real para esse produto e você vai acabar escalando prejuízo com tráfego. Vamos destrinchar isso aqui. Por que você ainda não validou seu produto? Você não sabe quem compra de você, você não sabe se tem demanda orgânica na tua região. Tem gente que, por exemplo, você já viu uma rua cheia de farmácias. Tem gente que olha e pensa assim, cara, se essa rua tem um monte de farmácia, então vale a pena abrir uma farmácia aqui também, porque se tem um monte de gente, pode ser que tenha muita demanda para todo mundo. Não, às vezes você não sabe o que impulsionou aquelas pessoas a entrarem ali, não sabe se foi uma briga que aconteceu, não sabe se é lavagem de dinheiro, você não está estudando nem validou se aquilo ali faz sentido para você. Às vezes você mete os pés pelas mãos com uma lógica fundamental totalmente errada e acha que aquilo ali vai ser uma certeza para o teu produto. Só que como você valida se realmente é a pessoa que está criando uma farmácia nessa rua que tem um monte de outras farmácias, ela vai validar se funciona ou não antes de investir dinheiro em anúncio. Tem que ter demanda orgânica. Então, isso da farmácia é um ponto que é um exemplo fictício que não sei se acontece, mas o fato é, se ninguém comprou o teu produto de forma orgânica, se você não conseguiu ter venda, se ninguém te contratou sem você investir em anúncios, só ali no Member Get Member, ali no boca a boca, indicação, que seja, cara, se você decidir investir em anúncio, algo que você não conseguiu vender sem anúncio, você não vai saber se tem demanda real e muito provavelmente você só vai perder dinheiro, você só vai ter prejuízo. O tráfego não vai te salvar nesse caso, beleza? Vamos para a segunda ponta aqui que a gente tem para analisar. Sua empresa é nova e você não entendeu o mercado ainda. Cara, isso aqui ele casa totalmente com a primeira opção. Você não conhece o público, você não conhece o comportamento, você não sabe quem compra de você, você não sabe as dores, você não sabe o desejo daquele público-alvo, você não entende o que motiva a pessoa a tomar a decisão de contratação, de compra, você ainda não entendeu nada. Você não sabe o que funciona e o que não funciona para o seu negócio. Tem gente que, por exemplo, tem uma agência e muitas vezes as pessoas vêm até mim querendo resultados de outros clientes do mesmo nicho, do mesmo segmento. Isso acontece muito no segmento de prestação de serviços. Estou atendendo uma vidraçaria, o cara já vem querendo ver todo o meu portfólio de vidraçaria, faturamento, quantas pessoas estão vendendo, não sei o quê. Só que e se na região que ele atua, ele não tem a mesma demanda que os meus clientes têm? Como que eu vou prometer algo que eu ainda não consegui validar? Eu não consegui entender o comportamento do público e nem o que funciona ou não funciona para ele. Então, isso é mais importante do que injetar dinheiro, porque você não sabe se tem demanda real, nem o que funciona e o que não funciona. Se isso acontecer, você vai se ferrar, porque está tudo mudando o tempo todo. Tem pessoas que criaram empresas gigantes só fazendo anúncios em rádio. Você acha que tem o mesmo resultado hoje? Com televisão, com internet, com prospecção? Você acha que tem o mesmo resultado? Isso não são coisas que aconteciam lá atrás, então tudo está mudando tudo rápido. A gente está na era das IAs, tem coisa que vai ser substituída aproximadamente de um dia para o outro, tem hora, eu sou gestor de tráfego, pode ser que de hoje para amanhã alguém crie um agente autônomo que suba todas as campanhas de uma vez só.
Isso pode acontecer. E como que eu vou saber? Eu preciso sempre estar me adaptando. Só tem empresas que não se adaptam. Então, além de ser uma empresa nova, não conhece o comportamento do público e não sabe o que funciona ou não funciona, então vai ficar preso nesse looping de todo mundo estar na frente dele, porque ele não sabe o que precisa fazer, porque ele não tem dados sobre o que já aconteceu, tá? Terceiro passo, pessoal, isso aqui são coisas que eu lido diariamente na minha agência, tá? Então não é algo sobre achismo, não é algo sobre o que eu acho que pode acontecer, não, é o que eu vejo que acontece, o que chega para mim diariamente, tá? Empresas que chegam sem saber o que querem com o marketing. É vender mais? Mas tem empresas que não sabem para quem, não sabe como, não sabe por onde, não sabe como ela chegou naquele patamar. Cara, eu já conheci empresários que chegaram a faturar tipo 200 mil, só ele como funcionário. Então, como que você chega num patamar desse sem saber como? O que mais chega aqui para mim são empresas querendo vender mais, empresas de uma ou duas pessoas só, alguma coisa familiar, que eles nem conseguem, estão com a corda apertada no pescoço de tempo e querem vender mais, mas sem possibilidade. Só que eles contratam marketing com o objetivo de venda. O marketing está muito envolvido nisso. Só que eles principalmente não sabem as metas claras que eles têm. Eles querem mais leads, eles querem mais vendas, eles querem fortalecer o brand da empresa. Eles não têm uma meta clara do que eles estão querendo aquilo ali, porque tudo isso é marketing. Existe o marketing de indicação, marketing de prospecção, marketing, hoje em dia existe algo chamado que é para você chamar pessoas que estão te seguindo nas redes sociais, né, de tipo um social media que fica sempre só de olho nas pessoas que estão seguindo para já abordar aquelas pessoas. Isso é um tipo de marketing também. Então não é sobre tráfego pago, não é sobre tráfego orgânico, existem muitas formas de marketing diferentes. Só que uma verdade sempre vai ser: a pessoa precisa saber o que ela quer com o marketing, qual é o objetivo dela naquele lugar. E aí a gente entra no ponto que a agência ajuda a impulsionar o teu objetivo, mas ela não adivinha ele. Então, algum insight aqui para você até agora. O principal motivo da gente poder entender se a pessoa vai escalar com prejuízo ou não, só retrocedendo um pouco atrás. Se ninguém vai comprar organicamente de você, o tráfego só vai acelerar o processo de perda da sua empresa. E se você não sabe, você é uma empresa nova, você não sabe o que funciona, o que não funciona, para quem você tem que vender ou o que você tem que fazer, você precisa primeiro aprender com o teu cliente antes de escalar. E aqui a agência não adivinha objetivo. A agência não é mágica, não é jogo de sorte. Sem objetivo claro, a gente fica dando tiro no escuro. Então pense nisso. Eu estou falando de um dono de agência para empresário. Eu também sou empresário, eu também lido com isso diariamente. Então não vá contratar uma agência sem antes saber o que você precisa, o que você quer, beleza? Vamos lá para o quarta dica aqui, o principal quarto motivo para que você não deve contratar uma agência de marketing hoje é: se você quer alguém para salvar o seu negócio, se você está falindo, se você está à beira da falência ou desistindo da tua empresa, cara, não contrata uma empresa para te salvar. Porque se você não está conseguindo ter demanda orgânica, você vai se ferrar, porque você vai investir dinheiro ali, situações que eu consegui salvar algum negócio. Mas na maioria das vezes o empresário ele vem com muita sede ao pote, vem com muita dependência emocional da empresa, agência que ele está contratando, dar resultado para ele, porque senão ele vai falir. E ali a gente sabe que atrás de um CNPJ tem um CPF, que tem famílias que dependem e tudo mais. Então tudo fica muito mais nervoso, por assim dizer, quando algo não sai do jeito que precisa sair. Então foca um pouco nisso, não queira alguém para salvar a tua empresa, porque a agência não vai salvar, ele só vai acelerar o que já está acontecendo. Se você está à beira da falência, olha, sinto muito. E aí, exatamente o que eu acabei de passar, o negócio já está com problema e você quer jogar no colo da agência como se fosse a culpa do prestador de serviço que tu está contratando. Com isso, o marketing não conserta produto ruim e você quer retorno sobre o investimento, o famoso ROI, sem ter uma base sólida. Aqui a gente atende muito prestador de serviço, mas a gente atende todos os nichos, tá? Nós somos bem pulverizados nos nossos nichos de atendimento.
E aí o que mais aparece são empresas que, sem Instagram, sem site até a gente até entende, a gente cria isso, tá bem tranquilo, mas sem redes sociais, sem nenhum posicionamento, sem Google My Business, sem nada, e achando que só por começar, sem ninguém conhecer eles em absolutamente nenhum lugar, eles vão começar a ter resultado. Não tem base sólida, tem um produtor que às vezes é caro, é sem graça. Cara, eu já fui conhecer um cliente que estava com dificuldade de vender, de reter o cliente, para falar a verdade. Ele vendia muito, que a gente conseguiu fazer bons anúncios, né? A gente ajudou muito ele nisso, só que ele não conseguia ver um aumento de faturamento. O que a gente começou a perceber? Que as pessoas que iam até a empresa dele não voltavam. Era uma pizzaria e ele não conseguia reter os clientes. A gente foi entender se era atendimento, se era, sei lá, o local insalubre, qualquer coisa do tipo, a gente foi lá ver. E aí, por sorte, era aqui da mesma cidade que eu e a gente foi conhecer. Gente, a pizza era horrível. O produto era ruim. Ponto. E a gente foi obrigado a falar pra ele, cara, muda, muda, muda. Porque senão você vai conseguir vender para todo mundo aqui das redondezas, porque é um negócio local, ninguém vai ficar vindo de outra cidade comer pizza, é muito difícil isso acontecer. Então você vai acabar vendendo para todo mundo, fazendo marketing negativo pro teu negócio, que a gente está fazendo mais pessoas conhecerem vocês e mais pessoas vão ser defratores da tua empresa e não promotores. E aí você vai acabar indo para falência. Então a gente só está acelerando literalmente o fracasso. E a gente volta, como vocês observam como isso tudo está interligado, a gente só vai escalar prejuízo com o tráfego. Então ele começou, e aí a gente viu que ele estava melhorando, mas infelizmente foi uma conta que a gente perdeu, porque ele já tinha outras empresas, tinha aberto um negócio com a família para dar renda para a esposa, enfim, não é o caso, mas esse cliente não está mais conosco, a gente nem sabe se a empresa ainda está aberta, mas ele foi querer reformular toda a empresa dele, realmente reformular todo o produto e serviço, porque não retinha ninguém. Então venda não era o problema. Então ele já tinha um problema que era desde a base entrega de produto ou serviço e tentou jogar pra gente poder consertar. Só que o marketing não vai salvar, beleza? A curto prazo a gente até conseguiu dar resultado para ele, porque ele estava vendendo mais, as pessoas estavam conhecendo, estava tendo mais pedidos e tudo mais, só que a gente sabe que chega no final de semana, pizzaria em si, quando a pessoa gosta, tem um LTV muito alto, né, um lifetime value, então as pessoas costumam voltar bastante, só que, cara, com um sabor ruim, quem vai voltar, né? E o quinto e último motivo que eu separei aqui para vocês você não tem estrutura interna para atender a demanda. Você recebe lead e não responde, você não tem CRM, não tem time e nem atendimento preparado e reclama porque o lead veio curioso, porque ninguém soube vender. Só para ilustrar melhor esse quinto e último motivo aqui, eu vou contar uma história que aconteceu bem recentemente na empresa. Um cliente estava reclamando muito que todos os leads estavam desqualificados. Nota, todos os leads estavam desqualificados. A gente não tem nenhuma vaidade com estratégia. Então, a gente foi conversar com ele sobre isso para entender melhor sobre o que estava acontecendo, que a gente muda a campanha, que somos camaleões. A gente ajusta tudo quantas vezes precisar. Só que antes de ajustar, a gente precisa ter certeza para ter uma tomada de decisão mais assertiva. Porque às vezes o problema não está no lead. E foi o que a gente foi explorar. Aí, eles não queriam implementar um CRM, porque era muito caro, quase R$150 por usuário que a gente ia colocar para eles lá. E aí não queria colocar, não queria e tal, que tinha 10 vendedores a R$300 por mês, era muito dinheiro para eles. Beleza, não colocamos. Então a gente fez um treinamento para a empresa, colocamos para ele utilizar etiquetas no WhatsApp e aí eles conectaram o WhatsApp no meu computador para poder avaliar e acompanhando os atendimentos. Primeiro ponto que eu vi, as atendentes não estavam utilizando as etiquetas de follow-up que eu tinha instruído eles a fazer, porque eles não queriam utilizar CRM, então uma visualização Kanban não ia ter, mas pelo menos a gente utilizava o que tinha, né? Os recursos ali do WhatsApp Business para poder agir e ter um follow-up um pouco mais consistente. O atendimento delas era exatamente esses, galera. O lead caía, eles atendiam fazendo o seguinte, mandavam 4 ou 5 áudios de 40 segundos, 50 segundos cada um, explicando o produto de ponta a ponta. Com o último áudio, eles explicavam quanto era e qual o prazo de entrega deles e tudo mais, e uma mensagem de texto escrita embaixo. Me avise se você decidir fechar. Era exatamente isso. E aí?
como que a gente avalia? Tinha um processo comercial envolvido? Tinha realmente eles estavam determinados a vender o produto? E nota, tinha conversas que elas nem se davam o trabalho de gravar o áudio. Elas encaminhavam de outra pessoa e mandavam. E às vezes o WhatsApp ainda botava na ordem errada. Então, isso não é ser um vendedor, é ser um atendente que está tirando o pedido. Só que quando eu fui passar isso para eles, ainda teve resistência. Até o sistema de follow-up que eu tinha implementado para eles ali pela etiqueta do WhatsApp, eles não quiseram fazer porque, segundo elas, explicaram o serviço logo para o cliente, tirando todas as possíveis dúvidas, e se ele não fechou é porque ele estava desqualificado e não tinha interesse. Então, como que eu vou mexer nas minhas estratégias de tráfego pago, aquisição, sendo que o processo interno está todo desregulado? Então, se é o seu caso, você precisa ter estrutura para atender a demanda. Independente se seja demanda comercial ou demanda para entrega do teu serviço. Você precisa, se você quer vender mais, então você precisa saber como e que você vai conseguir atender as pessoas que estão chegando. Cara, eu já atendi empresas, não tô brincando para vocês, cara, eu juro que isso aconteceu. Eu já atendi empresas que o CPL ficou muito baratinho, ficou tipo assim, 60 centavos, custo por mensagem na época. Que eles reclamaram que estava muita mensagem chegando que estava travando o WhatsApp deles, que era por parar as campanhas. Vê se tem vê se tem algum sentido nisso. Eles receberam muita demanda e decidiram parar as campanhas. Então, isso é falta de CRM e time preparado. Beleza? Então, esses aqui foram os principais pontos para você poder filosofar em cima, pensa direitinho, com cuidado, se faz sentido para sua empresa contratar isso no momento. Eu vou deixar aqui tudo bem alinhado para você poder tirar um print se você quiser, sei lá. Então, deixa eu tirar minha carinha aqui, cadê o OBS? Pronto, para tu tirar um print. Se for a realidade da tua empresa, vai fundo, contrata uma agência, porque cara, você está perdendo tempo, teu concorrente está se posicionando na internet e você está igual um bobão aí, parado, esperando o teu cliente cair do céu. Pausa para o print. Vamos lá, vamos voltar aqui. E aí, esses aqui foram os principais pontos que eu trouxe para você, os motivos que você avalia. Cara, sem você primeiro consertar aquilo ali e ver se está totalmente alinhado, não contrata uma agência. Você vai injetar pelo menos aí R$1.500, R$2.000, dependendo da agência que tu arrumar, uma agência decente, para você colocar de honorários e mais do que você investir em anúncio para ter algum mínimo de resultado. E aí, se você não tiver esses pontos todos alinhados, tu vai perder dinheiro. Então, preste atenção nisso aí. Se quiser alguma dica, ajuda, tudo mais, manda uma mensagem, comenta aqui nesse vídeo, segue, ativa o sininho, porque eu vou postar dica todo dia, coisas que realmente vai fazer sentido e não é só mais esse conteúdo raso e fútil que eles estão fazendo por aí, beleza? Valeu, pessoal, tamo junto aí.